Fala, povo! Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aulinha aí. Deixa eu tirar aqui o Paranauê. Beleza? Seguinte, galera. Continuamos aquele assunto lá, né? A gente vai continuar agora aquele assunto de nomenclatura. Então, agora a gente vai partir para aqueles hidrocarbonetos onde nós temos ligação dupla e tripla, tá bom? Na última aula a gente viu ligação só simples, que eram os alcanos. As regras, de um modo geral, elas seguem praticamente a mesma, tá? Aquele lance de prefixo, né, o radical e tal, segue basicamente a mesma coisa. O que vai mudar é que agora a gente tem alguns critérios a mais para começar a numerar a cadeia, né? E o nome ali, claro que acaba sofrendo uma pequena alteração, tá? Mas não precisa se preocupar muito, se você entendeu a base, você vai entender aqui também. Então, ó, a gente vai falar agora lá na apostila 15, tá? Módulo 43, página 184, para você acompanhar com a gente. Vimos então, ó, essa imagenzinha aqui, né? Lá desde, acho que umas 2 aulas atrás até, né? Os alcanos, alcenos, alcinos, alcadianos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Já falamos sobre os alcanos. Sabemos a nomenclatura dos alcanos já. Ao que tudo indica, tá tudo certo até aí. Hoje, nessa aulinha, a gente vai falar sobre os alcenos, os alcinos e os alcadienos. Nas próximas, a gente fala ali sobre ciclano, cicleno e aromático. E aí a gente começa a falar depois de função orgânica, tá bom? Então vamos lá, é o seguinte. Essa parte aqui de alceno, alcino e alcadieno, nós sabemos que essa, né, alteração do infixo remete à ligação dupla, ou ligação tripla, ou duas ligações duplas, tá bom? Lembra aqui, ó, A, E, I. Opa, aqui, ó, A, E, I. Então você tem lá simples, dupla e tripla ligação, beleza? Se aparece dien, quer dizer que tem duas duplas, tá bom? Seguimos aí com a nomenclatura, certo? Como que vai ser a nomenclatura para esse tipo de composto? Primeiro, localiza a cadeia principal. Isso a gente já fazia. Qual é a cadeia principal? A cadeia mais longa em número de carbonos. Só que agora você não precisa só olhar a cadeia mais longa em número de carbonos. Essa cadeia mais longa precisa obrigatoriamente ter a insaturação. Tá, professor, e se eu pegar uma cadeia com mais número de carbono que não tem a insaturação, vai ser a cadeia principal? Não, tá? A cadeia principal obrigatoriamente precisa da insaturação, mesmo tendo uma quantidade menor de carbonos comparada a uma cadeia mais longa que seria possível, né, digamos, para uma certa estrutura, tá bom? A gente vai aplicar isso e aí fica mais fácil de entender na prática. 2. Numerar os carbonos. Isso também nós já fazíamos, só que aí a gente tinha o critério de numerar os carbonos mais perto das ramificações e a posição das ramificações teriam que ser a menor soma possível. Agora a gente tem que olhar mais próximo da insaturação. Não importa a soma das posições, importa quão perto está da insaturação, beleza? Peguei um exemplo aqui, ó. Olhando para esse exemplo, nós temos duas opções, contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Não tem ramificação, fica mais fácil. Então vamos lá. Olhando da esquerda para a direita, nós teríamos esses números, de 1 a 6. Você vai perceber que no carbono 2 e no carbono 5, nós temos o início da ligação dupla. Agora, se você contasse do lado contrário, da direita para a esquerda, nós ficaríamos com essas contagens. E aí, ó, você percebe o seguinte. Eu troquei as coisas, mas vamos, não tem problema, você vai entender. Você teria então a ligação aqui, ó, no carbono 1 e a ligação dupla no carbono 4. Ou seja, a menor soma está desse lado direito para o lado esquerdo. E é aí que a gente vai fazer a nossa contagem, tá bom? Seguindo então a nossa contagem, nós temos essa aí. Reconheça agora os radicais e indique as suas posições em ordem alfabética, o que nós já fazíamos. Para esse exemplo não tem radical, mas a gente vê no slide à frente.
E por fim, nós temos que nomear a cadeia principal, indicando a posição das insaturações. Não esqueça desse detalhe aqui, ó, indicar a posição das insaturações, certo? Que seria no carbono 1 e 4. Então, a nossa cadeia aí tem 6 carbonos, prefixo para 6 carbonos. No carbono 1 e no carbono 4 está a ligação dupla, só que eu tenho 2 ligações duplas, então eu preciso colocar o prefixo dien. E aí eu tenho, então, um exemplo de um alcadieno, tá bom? A gente vai fazer um exemplo de alceno, de alcadieno e de alcino, para daí partir para os exercícios. Então, ó, para a regra de prioridade, nós temos que a insaturação predomina sobre o grupo orgânico. Esse grupo orgânico aqui remete à função orgânica, que nós ainda não vimos, e também a gente pode pensar sobre a posição dos radicais, que esse a gente já conhece, tá bom? Só uma imagenzinha que eu já peguei ali, mas para ficar claro, isso remete também aos radicais, tá? Não é a mesma coisa, mas pode também colocar que ele predomina sobre os radicais. Então, pegando alguns exemplos. Nomenclatura para esse composto. Dá um pause no vídeo agora, como a gente sempre tem feito, eu sempre tenho recomendado para você, e tenta dar o nome para esse cara sozinho, e depois dá o play. Fechou? Então vamos lá, vamos corrigir aqui para ver se você acertou. Nossa, a tela tá refletindo muito ali no óculos, né? Mas é o que temos para hoje. Meu olho, se eu tirar aqui, eu não enxergo nada mais. Que eu já trabalhei bastante, meu olho está cansado. Então vamos lá. Começando a contar, vou fazer de canetinha aqui com vocês. Ó. Se eu começo desse lado, 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, nós temos a ligação dupla no carbono 2 e no carbono 3. Se você começa a contar do outro lado, ficaria 1, 2, 3 e 4. Ou seja, nós vamos contar dessa maneira aí, da esquerda para a direita, tá? Contando então dessa maneira, temos nossa cadeia principal, os numerozinhos ali e os radicais da nossa cadeia que fica como ramificada, né? Da nossa estrutura, né? Acaba sendo uma estrutura de uma cadeia ramificada. E aí, ó, com as numerações, a gente vai partir para o nome agora. Partindo para o nome, primeiro nós representamos os radicais, 4 e 5, então, de metil, indicando a posição do radical metil, ó, no carbono 4 e no carbono 5. X me indica a quantidade de carbonos. 2 e 3 de eno me indica a posição da ligação dupla, ó, no carbono 2 e no carbono 3. Tá, professor, eu poderia colocar 3 e 4? 3 e 4 não, tá? Porque no carbono 4 você nem tem mais a ligação dupla seguindo a contagem. Lembra que a ligação dupla ela tem que estar antes da contagem, digamos, né? Então, ó, no carbono 1 não tem, no carbono 2, ok, apareceu. Então aqui eu tenho a minha ligação dupla. Para esse exemplo, não estaria errado você usar o número 3 também, porque logo depois do 3 vem a ligação dupla. Mas se você não tivesse essa ligação dupla aqui, estaria errado eu usar o 3 como uma indicação da ligação dupla, certo? É sempre o menor número possível. Mais um exemplo aí agora de um alceno. Nós temos aqui um alceno, ó, ligaçãozinha dupla, começo a contar mais perto da ligação possível, obviamente que vai ser do lado esquerdo, que é o nosso começo da cadeia. Nós temos a cadeia principal como a cadeia mais longa, as numerações, identificação dos radicais, um carbono CH3-metil, 2 carbonos etil. Certinho, tranquilo? Acredito que esteja tudo bem até aqui, né? Então, ó, um carboninho e 2 carboninhos. Nomenclatura, tá lá, ó. No carbono 4 eu tenho radical etil. Lembrando que aqui, ó, nós usamos o que? Ordem alfabética. Primeiro vem o etil, depois vem o metil. Então, 4 etil, 3 metil, hepta, né? Ou hept-1-eno. Se você quisesse colocar só heptadieno, estaria correto. Lembra que quando a dupla ou a tripla, né? Enfim, a insaturação é no carbono 1, nós não necessariamente precisamos indicar o 1, tá? O 1 ele é facultativo.
beleza? Mais um exemplo aí para nós, ó. Agora eu vou pegar um exemplo de cada. Primeiro um alceno, então nós temos a cadeia principal ali, ó, sendo identificada. Numeração, começo mais perto possível da insaturação, então da esquerda para a direita. Lá no carbono 3, deixa eu trocar, vai essa cor mesmo. Lá no carbono 3, ó, nós indicamos a ligação dupla. E aí nós temos então o 5-metil-hept-3-eno, certo? Alceno. Agora um exemplo de um alcino. Pegando o alcino, acho que é o primeiro que a gente vai fazer de exemplo de alcino, né? Pegando o alcino, você vai perceber o seguinte: cadeia principal vai ser a mais longa em número de carbonos, que vai ser essa aqui, retinha. Começo a contar da esquerda para a direita, porque você tem aqui, ó, o carbono 3 com a sua insaturação. No carbono 4, no carbono 5, você tem um radical, ó. Tem que saber dar nome para radical? Tem, tá? Isso não vai deixar de aparecer, mesmo depois que a gente terminar o assunto nomenclatura, porque em função orgânica a gente também fala de nomenclatura. Daqui para frente, né, todas as aulas vão trabalhar com nomenclatura. É extremamente importante que você domine esse assunto. Então, se você ficou com dúvida, me procura no plantão. Não deixe acumular dúvidas de nomenclatura, tá? E aí nós temos então essa identificação de cadeia principal, a contagem, o grupo chamado de isopropil, que poderia ser também um sec-propil, né? Lembra que para 3 carbonos é a mesma coisa. 3 indicando a ligação tripla, a posição, né, da ligação tripla. E a terminação que a gente está vendo até agora é tudo O, né? Porque nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos. Fechou? Um exemplo aqui de um alcadieno. Deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui, antes que eu me esqueça. Um azul, talvez. Alcadieno. Começo a contar agora do lado direito para o lado esquerdo, para que você fique com a menor soma das posições. 1, 2, 3 e 4. Portanto, no carbono 2 e no carbono 4 nós temos os nossos carbonos insaturados. Tá lá, a cadeia principal, o radical com um carbono só é um radical metil. E aí nós identificamos então as duplas nos carbonos 2 e 4. E no carbono 3, um radical metil, certo? 3-metil, hept, 2,4-dieno. Lembra que a gente tem aquelas variações, né, onde você coloca o número antes. A gente viu isso também lá para alcano. Então, não está errado. Está correto também você chamar essa estrutura de 3-metil 2,4-heptadieno. Estaria também correto. Beleza? Vamos agora para alguns exercícios lá do módulo 43, página 193 para você acompanhar comigo. Questãozinha 43, ó. Opa, barulheira do vizinho aqui. Na questão 43, ele vai trazer a fórmula molecular para nós. Olhando para essa fórmula molecular, nós podemos dizer que isso representa um alcano de cadeia aberta. O assunto do módulo não é alcano. Poderia ser? Ok, mas o assunto não é alcano, né? Então provavelmente você não vai pensar em marcar alcano. Um alceno de cadeia aberta? Pode ser. Um alcino de cadeia aberta? Pode ser. Um composto aromático? A gente não está falando sobre aromaticidade aqui. Um alcino de cadeia fechada? Talvez. Mas vamos lá, como que você vai fazer para saber qual é a classificação para esse composto? Fica mais fácil quando você tem a fórmula molecular usar aquela fórmula geral, né? Qual que é a fórmula geral? Lembra do CnH2n mais 2? Isso era para alcano. Agora, quando a gente fala sobre um alceno, a gente tira o 2. Sempre que você coloca uma insaturação numa cadeia carbônica, você tira 2 hidrogênios. Ou seja, quando você coloca a ligação dupla, também sai 2 hidrogênios. É a mesma coisa, tá? Quando você forma um ciclo, você também acaba tirando 2 hidrogênios. Então, a regra geral que eu costumo dizer para vocês é essa aqui, ó. CnH2n mais 2. Essa é a nossa regra geral.
vizinho aqui em cima tá dando uns berros aí. Tem uma criança aqui. CnH2n mais 2. Se você tira, então, 2 hidrogênios, você tem um alceno, que ficaria CnH2n. Se você depois voltar nas fórmulas gerais, você vai ver que a fórmula de um alceno é CnH2n, tá bom? E olhando para essa fórmula aqui, a gente tem essa interpretação, CnH2n. Substituindo, então, a fórmula dos alcenos, C8H16, nós temos um alceno de cadeia aberta, tá bom? Se você quisesse tirar a prova real, é só na tentativa, não tem outra maneira, além da fórmula, que é uma fórmula, né, de fórmula geral aí para os alcenos, tá? Então você colocaria lá 8 carboninhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e você teria aí 16 hidrogênios, só que por ser um alceno você tem uma ligação dupla. Ligaçãozinha dupla, completando com hidrogênio, você chega a 16 hidrogênios. Certo? Por que não pode ser um alcino? Porque, ó, vamos fazer esse comecinho aqui, ó, para você ver por que não pode ser um alcino. Dessa maneira, nós teríamos 16 hidrogênios. Pronto. Se você coloca uma ligação tripla aqui, ó, o que ia acontecer? Você teria que tirar um hidrogênio aqui e tirar um hidrogênio aqui. Portanto, você cairia para C8H14, que é aquela regra geral que eu estava falando para você. Ó. Colocou em saturação, tira 2 hidrogênios. Formou ciclo, tira 2 hidrogênios. Tá? E essa fórmula dos alcanos vai sofrendo as suas alterações. Questãozinha número 2. Alcinos são hidrocarbonetos o quê? Primeiro, lembra que um alcino ele tem ligação tripla. E essa é a nossa fórmula geral dos alcinos. Se você olha para a ligação tripla, eu preciso de pelo menos essa condição. 2 carbonos fazendo uma ligação tripla entre si. O que vem depois disso, né, é outra coisa. Mas eu preciso de pelo menos isso para um alcino. Então, os alcinos são alifáticos saturados? Se é alcino, não pode ser saturado. Se é alcino, ele obrigatoriamente tem que ser insaturado. Mas o alcino tem dupla ligação? Não, tem tripla. Ele pode ser, então, um alcino alicíclico insaturado com tripla ligação, ou ele pode ser um alifático insaturado com tripla ligação. Lembra que o termo alifático remete ao que não é aromático, né? Ó, alifático é não aromático. E aí o aromático remete àquela formulazinha que nós temos as ligações duplas, né, alternadas. Então você tem que ele não é isso, porque ele não tem essa condição de aromaticidade com ligação dupla. Portanto, a letra E é a nossa resposta, tá? Por que não é a letra D? Ó, a letra D fala sobre ser alicíclico. Alicíclico é uma cadeia fechada. Aí ele vai entrar nos critérios lá de ciclanos, ciclenos, que seriam das cadeias fechadas, né? A gente não tem uma cadeia fechada com carbono fazendo tripla, tá? No máximo aí, simples e dupla. No máximo, a dupla ligação. Portanto, deixa eu ver o gabarito aqui. Letra E mesmo, fechou? Seguimos em frente, questãozinha 3. Deixa eu ver aqui como é que estamos no horário. 18 minutos já. Vamos lá. Queria fechar em 20 minutos. Vamos rapidinho aqui, ó. Um alceno possui 5 átomos de carbono na cadeia principal. Então, nós temos lá 5 átomos de carbono na cadeia principal. Além disso, ele tem uma ligação dupla entre os carbonos 1 e 2. Então, entre os carbonos 1 e 2, a gente vai colocar uma ligaçãozinha dupla. Deixa eu ver se coloquei o efeito. Coloquei ali, ó. A ligaçãozinha dupla está lá. Esses dois aqui, o efeito foi errado. E ele também tem 2 ramificações, cada uma com um carbono, ou seja, ramificações, né, metil, ligadas nos carbonos 2 e 3. Nos carbonos 2 e nos carbonos 3. 2 e 3 eu tenho, então, um CH3. Está lá. Montamos tudo o que ele foi descrevendo para nós no enunciado. Sobre essa estrutura agora, completamos as ligações dos carbonos com hidrogênio. Pergunta-se, temos aí 4 carbonos primários. Carbono primário, ó, 1,
2, 3, 4 carbonos primários. São os das pontas, geralmente, tá? 4 carbonos primários. Agora, nós temos algum carbono aí que não é primário, mas é terciário? Deixa eu tentar trocar a cor de caneta. Deixa eu ver se eu faço assim, ó. Eu vou fazer assim e aí eu vou colocar o efeito. Quer ver? Vermelho e aí eu volto aqui. Então vamos lá. Agora um carbono terciário. Carbono terciário, nós temos 1 e 2. Lembrando, por que eles são terciários? Estão ligados a 3 carbonos. 1, 2, 3. E esse também. 1, 2 e 3. Isso não remete ao tipo da ligação. É um erro bem comum de acontecer, mas eu espero que vocês não cometam esse erro, tá? Então, nós temos aí 2 carbonos terciários, tá certo? Esse aqui também, esse aqui estava certo também, né? Ele quer o incorreto. Tem um carbono quaternário? Quaternário não tem nenhum. Então, letra C é a nossa resposta, tá? Esse carbono que sobrou ali, ó, deixa eu trocar a cor da canetinha. Esse carbono que sobrou, ele é um carbono, esse aqui, ó, é um carbono secundário e não terciário, tá? Então, tem um carbono secundário? Tem. Tem 14 hidrogênios? Contando os hidrogênios ali, ó, provavelmente vai dar 14, tá? Chegamos, então, na resposta. Deixa eu ver o gabarito aqui. Letra C. Certo? Seguimos mais uma aí, ó. O 2-metil-2-penteno tem qual fórmula molecular? Como que eu vou me proceder para montar essa estrutura? Cadeia principal primeiro, ó. 5 carbonos na cadeia principal. Deixa eu ver o efeito ali. 5 carbonos na cadeia principal. Eu preciso, no carbono 2, de uma ligação dupla, ó. Pente 2-en. Então, no carbono 2, eu preciso de uma ligaçãozinha dupla. E no carbono 2 também eu tenho um radical metil. Então, eu teria um CH3 nesse cara aqui. Pronto. Completa as ligações com o hidrogênio e nós chegamos à nossa estrutura. Beleza? Deixa eu ver ali. Acho que eu coloquei toda a animação. Ó. Tá lá. Contando tudo isso, vamos chegar ao ao C6H12, provavelmente. Porque ele está falando ali de 6 carbonos, né? C6H12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem como fazer isso mais fácil? Tem. Por isso que eu coloquei essa animação aqui, ó. Lembra que a fórmula geral de um alceno é CnH2n, ou que a fórmula geral é CnH2n mais 2, quando é só ligação simples, e quando nós temos um alceno, a gente adiciona uma ligaçãozinha dupla. E adicionando uma ligação dupla, eu tiro 2 hidrogênios. E aí eu fico com aquela fórmula molecular, ou melhor, com aquela fórmula geral ali, ó, essa aqui. Se você substitui a quantidade de carbonos, tem 5 carbonos aqui e 1 carbono do radical. Portanto, seriam 6 carbonos. 6 carbonos, 2 vezes 6, 12 hidrogênios. Chegamos também à fórmula molecular, tá? Então, tem algumas maneiras de você fazer esse tipo de exercício. Para fechar aqui, ó, a questãozinha 5 traz a fórmula molecular ali da substância e pergunta: apresenta um átomo de carbono insaturado? Tem 2 átomos de carbono insaturados e não apenas um. Aqui são 2. E 2 átomos saturados está ao contrário, né? Ele apresenta aqui um carbono saturado, que seria o carbono que faz somente ligação simples, beleza? 2. O átomo de carbono central é secundário. Esse átomo aqui, ó, o central, está ligado a 2 carbonos. Se ele está ligado a 2 carbonos, ele é de fato um carbono secundário. Portanto, 2 ok. Obedece à fórmula geral CnH2n-2? CnH2n-2, ó, vai ter um alcino. E nós não estamos falando de um alcino, tá? Se você contar a fórmula molecular, vai dar 1, 2, 3, C3, H, quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6. E se você jogar isso nessa fórmula geral, também não vai bater, né? Ó, se
n é igual a 3, 2 vezes 3, 6. 6 menos 2, 4. Teria que ser C3H4, e não é o que nós temos. Então, A1 está fora e A4 está fora. Seria CnH2n, sem o menos 2. A cadeia carbônica é alifática e insaturada? Alifático, tudo que não é aromático. Então, ok, não é aromático. É insaturada? Insaturada. Beleza, também é 0,8. E por último, o seu nome é propeno. 3 carbonos, ligaçãozinha dupla eu uso o infixo em, né, o meio da raiz ali, o meio do nome fica com o prefixo em e o finalzinho fica com o. A raiz seria o próprio, né? Então nós temos esses itens como correto, tá? 2. Eu coloquei a resolução, ó, tinha as animações também no slide, tá? 8 e 16. No módulo 43, esses são aqui os recomendados, tá? Se você puder fazer mais exercícios, fazer todos do módulo, ok, melhor para você, tá? Lembra que essa é a nossa base para toda a química orgânica. Então você precisa dominar esse assunto. E para dominar, muito exercício, tá bom? E também tirar dúvida no plantão, tá? A galera aí não está comparecendo tanto assim no plantão. Tem os de sempre, né? Agradeço aos de sempre que se fazem presente aí semanalmente e já é bom. Nosso plantão tem sido muito produtivo, tá? Mas aos que não estão indo, fica o meu convite aí, né? Para aparecer lá também, beleza? Sempre bom aparecer no plantão. É um momento que tem menos aluno, você consegue tirar suas dúvidas, né? Com mais facilidade e eu recomendo aí que você apareça. Fechou? Obrigado pela atenção, pessoal. Uma boa semana para vocês e nos vemos na próxima videoaula, né? Seguiremos com as gravações aí. Tchau, tchau.